pessoal, muito boa tarde a todos. Vou esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Hoje então a gente vai falar sobre pesquisa, né? Vamos entrevistar mais um líder de grupo de pesquisa do IFES Campus Vila Velha, né? Então hoje é uma conversa, né? Mais uma live com mais um pesquisador, hoje da área da matemática, né? Bom, com quem que eu vou falar hoje, né? Hoje eu vou falar com o professor Lauro Chagas Issá, né? Vou chamar ele daqui a pouquinho. Professor Lauro, a formação dele, né? Ele é licenciado em matemática pelo IFES, né? A graduação dele é licenciatura em matemática, mestre em educação em ciência e matemática também pelo IFES e é doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Então ele hoje é professor efetivo do IFES Vila Velha, atua na coordenação de diversas atividades, né? Citando aqui a coordenação institucional do Programa de Residência Pedagógica. Ele é filiado à Sociedade Brasileira de Educação em Matemática, né? E foi acho que foi diretor, né? da regional. E também é líder do grupo de pesquisa que a gente vai falar hoje, que é da educação matemática e educação profissional. Tá? Bom, vou chamar agora o professor. Ele já fez aqui a solicitação. Você vai... Daqui a pouquinho está aparecendo. Oi. Olá, Lauro. Boa tarde. Bom, boa tarde. Como é que você está? Eu estou bem. Estamos em casa, cumprindo o isolamento, né, solicitado aí pelo Ministério da Saúde, saindo só para atividades extremamente necessárias, né? Essa semana a gente está numa força-tarefa da entrega do álcool 70. Sim. Graças a Deus está terminando e partiremos para o hipoclorito. Bom, mas assim, antes da gente começar a conversar, eu gostaria até de informar os alunos, né, que assistirem depois, que saiu o resultado do PIBIC, né, do edital PICT, que em breve a gente vai estar informando, né, o nome dos projetos e planos de trabalho submetidos para que os alunos possam ter uma maior orientação na procura dos professores, né? Aproveitando de antemão, te agradecer por você sempre participar desse edital. Né? Eu fico muito Estamos feliz. nesse também. A sua ida para o campus Vila Velha, né, nos empolga muito na questão da pesquisa. Você é um professor muito motivado, né, a estar buscando, né, os alunos, orientando, trabalhando com os 3 eixos, né, que é ensino, pesquisa e extensão, que a gente sabe como é difícil, né, no cenário atual, a gente... né, trabalhar com qualidade, né, com pesquisa no nosso país. Bom, sim, exatamente. Eu enalteci aqui, né, na verdade eu destaquei aqui algumas pesquisas, né, algumas pesquisas, assim, algumas perguntas, desculpa, sobre o seu grupo, né, educação em matemática e educação profissional, né, eu vi pela plataforma do CNPq que ele foi, vou dizer assim, criado em 2014. E aí eu quero que você me fale sobre ele, né? Eu vi aqui que são você e uma outra professora, que é líder do grupo. E a primeira pergunta é quem constitui, então, o EMEP? Quem constitui do EMEP? Tá. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite da gente estar aqui falando, né? Temos vários colegas do grupo assistindo, algumas pessoas que me conhecem também. A ideia do EMEP começou em 2014, né, durante minha pesquisa de mestrado, quando eu ainda era professor do IFES lá de Linhares, e ele nasceu como sendo uma proposta de coletivo de professores e pessoas preocupadas com o ensino e que começaram a pensar estratégias. Então, desde o início do EMEP, a gente tem uma equipe que ela é multidisciplinar. Ela não tem só pessoas formadas em matemática, ela tem pessoas, né, formadas em engenharia, a gente tem pessoas formadas na área de pedagogia, todo mundo preocupado com as questões de ensino e da aprendizagem de matemática. Então, desde 2014 a gente tem esse perfil, o grupo foi crescendo,
Desde 2016, a gente tem uma nova reconfiguração, porque o grupo ele é bem grande, ele tem 24 pesquisadores e 10 alunos. Ele é organizado em 2 linhas de pesquisa, né? Professores com diversas formações. A Karine, que vai estar bem, não sei se já participou daqui da live, né? Que é da área de biomedicina. A Bárbara, que é da química. Temos engenheiro eletricista, engenheiro de produção e, efetivamente, os matemáticos. Então, hoje é essa equipe multidisciplinar que está organizada em 2 linhas de pesquisa e que reúne professores do IFES de Vila Velha, do IFES de Vitória, de Guarapari, de Linhares, de Viana e ainda pesquisadores externos ao IFES, como pessoas vinculadas à UFES, ao Instituto Federal de Minas Gerais, à Universidade Adventista de São Paulo e à Universidade Federal do Pampa, lá no Rio Grande do Sul. Então é uma equipe bastante comprometida e bastante heterogênea em relação à formação e em relação ao vínculo também. 24 professores, né? Várias instituições, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Você trabalhar com a multidisciplinaridade, né? Isso é uma coisa que os órgãos avaliadores de fomento sempre levam bastante em consideração quando você vai participar de algum edital. E nesse contexto que você comentou aí, quem é o público-alvo de vocês? Né? Quando eu falo público-alvo, eu falo assim, os alunos, né? Qual é o público-alvo de alunos que vocês querem atrair ou formar para dentro desse grupo de pesquisa? Então, o grupo, como eu falei, por ser um grupo grande, ele está organizado em 2 linhas de pesquisa. E elas são um pouco diferentes assim, em relação ao funcionamento e ao público, que é o que você me perguntou. A primeira linha de pesquisa, ela é a linha de pesquisa em educação matemática na educação profissional tecnológica. Essa linha, ela está realmente vinculada ao ensino de matemática no contexto da educação profissional técnica de nível médio, que são os nossos cursos integrados, concomitantes e tudo mais. Então, dessa linha de pesquisa sobre educação profissional, a gente tem os professores, né, biomédicos, químicos, matemáticos, que pensam em interdisciplinaridade no ensino, e com isso a gente recebe alunos que têm formação nesses cursos técnicos. Então, por exemplo, hoje a gente tem alunos que são da Química, da licenciatura em Química, 2 alunas da licenciatura em Química, a gente tem 2 alunos do técnico em Biotecnologia, um aluno do técnico em Química. Mas a gente também tem alunos, né, nessa linha de educação profissional, que foram alunos da metalurgia do Campus Vitória, da segurança do trabalho do Campus Vitória, da logística de Viana, da administração de Linhares e da automação industrial de Linhares. Então, são sempre alunos dos cursos técnicos que vêm trazer para a gente essa experiência sobre como pensar a interdisciplinaridade no contexto dos cursos técnicos. Isso é uma linha de pesquisa que a gente tem, e aí tem esse perfil com esses alunos. A outra linha de pesquisa, ela é mais voltada para a educação matemática de uma forma geral, a todos os alunos, principalmente do ensino médio, que a gente tem trabalhado nos últimos anos. Então, a gente tem como perfil de professores, a grande maioria professores formados em matemática, né? Às vezes não atuam com matemática, mas são formados, né, nessa área. E as nossas pesquisas são sobre ensino de matemática na educação básica. Então, a gente tem muitos colegas da rede estadual, que eu acho que é uma marca forte do nosso grupo de pesquisa, que são professores que estão ali na rede estadual lidando com outra realidade que é muito diferente do IFES, e que trazem para a gente essa experiência, né, de tentar pensar a educação matemática em diversos contextos. E nessa linha de pesquisa, a gente tem alunos, né, do IFES também, mas que estão fazendo pesquisas nesse momento relacionadas à inclusão de alunos que têm alguma deficiência. Então, a gente tem alunos, uma pesquisa sobre alunos cegos, né, os deficientes visuais, os deficientes intelectuais e ainda os alunos que possuem cegueira. Né? A gente está fazendo uma grande pesquisa de mapeamento dessa área. E desse grupo, então, a gente tem esse perfil. Tanto que essa outra professora que você colocou aí, que é a nossa vice-líder, ela está, inclusive, assistindo aqui, a Kátia, já deu um oizinho. Ela é professora da rede estadual. Porque, como a gente está preocupado com a pesquisa em educação matemática na educação básica, a gente acha que é coerente que a gente inclua os professores que não são também relacionados ao IFES. Então, a gente
tem como vice-líder uma professora da rede estadual, reafirmando esse papel que a gente assume de professor pesquisador, e a gente também faz essas reuniões em uma escola estadual obrigatoriamente. Então, a gente começou fazendo uma escola estadual, que é a Escola Paz Barreto, que fica ali perto da CEDU, e agora, né, do ano passado e no início desse ano, antes da pandemia, a gente estava se reunindo já no Almirante Barroso, perto da antiga passarela, bem lá em Goiabeiras mesmo. Então, assim, é uma escola estadual, então, assim, são perfis diferentes, com pesquisas diferentes, e acabam tendo alunos com essas diferenças. Então, são duas frentes de trabalho que a gente trabalha. Eles têm integração às linhas de pesquisa, então, às vezes, a gente produz um material didático na linha de educação profissional e alguém da linha de educação matemática aproveita para o ensino médio da rede estadual. Da mesma forma, a gente faz alguma pesquisa sobre ensino de matemática na rede estadual e que a gente acha que tem potencialidade para o IFES e tal, ou para uma instituição de curso técnico, né, na verdade, e aí a gente incorpora essas publicações. Então, a gente está em constante diálogo, né, inclusive com várias ações coletivas em relação a isso. Então, existe essa integração também dos alunos de iniciação da nossa instituição federal com os do ensino médio, da escola estadual. Isso acontece constantemente. Isso, na verdade, os alunos de ensino médio da rede estadual, por ter uma outra logística, uma outra forma de organização, eles não entram como bolsistas de iniciação científica, né? Mesmo na linha de educação matemática na educação básica, são alunos, inclusive, de Vila Velha, do IFES de Vila Velha. Mas a gente procura frequentar a sala de aula da educação básica na rede estadual, os pesquisadores do grupo frequentam essas salas e a gente faz pesquisa também com esses alunos. Então, eles participam não na condição de pesquisador, mas como pessoas que estão ali ajudando a gente a pensar o ensino de matemática no ensino médio. Então, eles dão opiniões, eles colaboram, fazem uma avaliação da proposta. A gente tem essa dinâmica de ouvir, ao escutar também os alunos da educação básica. Ô, Lauro, adiantando uma pergunta, indo para uma outra pergunta, né, e adiantando uma pergunta que os alunos vão te fazer, né, você e o seu grupo, vai ter bolsa PIBIC esse ano com o professor Lauro? Então, essa foi uma pergunta que muitos alunos já me fizeram, né? A gente, como o grupo é grande, a gente tem várias composições. Ano passado, por exemplo, a gente fez uma seleção, a gente teve 86 candidatos a bolsa, a gente teve agora nesse ciclo que está encerrando, nós temos 8 bolsistas de iniciação científica no grupo, né? Então a gente fez a seleção de 86 alunos para essas 8 vagas, né? Foi uma seleção longa, com prova, com entrevista, né, para poder oportunizar quem a gente não conhece, né, também ter direito de concorrer à bolsa. Esse ano, a gente mandou 4 planos de trabalho na linha de educação profissional e 2 planos de trabalho na linha de educação matemática. Então, são 6 bolsas que a gente está ofertando, se candidatou, né? Vamos ver se a gente vai ser contemplado com a bolsa. Vamos ver se eu lembro. São 2 bolsas para Vila Velha, uma para graduação e uma para o ensino médio, uma bolsa para o IFES de Guarapari, uma bolsa para o IFES de Linhares e 2 bolsas para o IFES de Viana. Isso. Acho que são essa distribuição. E aí com os professores desses respectivos campi, né? Porque a gente trabalha integrando as unidades do IFES também. Então é um projeto, são 2 projetos, na verdade. Um projeto da linha de educação matemática, que fala do cubo mágico, né, desse cubo mágico, como é que ele pode ser usado para aprendizagem de matemática. Então, é conduzido por uma professora lá do IFES de Viana. E a gente está trabalhando agora um outro projeto, que é um projeto sobre ensino de matemática e metodologias ativas, né, na educação profissional. Então, a gente tem, pensando em atividades para biotecnologia, então a gente tem uma vaga para aluno do biotec de nível médio, ensino de matemática integrado com química, então a gente vai ter uma vaga para aluno de licenciatura em química, uma vaga para eletrotécnica, que vai ser de Guarapari, e uma vaga para automação industrial, que vai ser do IFES de Linhares. Uma pergunta de curiosidade, você acha que dentro do grupo também
futuramente vai poder se incluir os alunos do curso de pedagogia de Vila Velha, que é um curso novo, né? Sim, sim. A gente tem, em relação à linha de educação matemática, a gente foca muito na etapa do ensino médio, né? Porque é uma etapa que é habilitado quem é formado em matemática. Nessa linha de pesquisa em educação matemática, não tem como um aluno de pedagogia, nem um aluno de química participar. No entanto, a gente também oferta as bolsas de iniciação científica na linha de educação profissional. Então, nessa linha de educação profissional, a gente pesquisa várias coisas. Então, só para te ilustrar um pouquinho, Romão, a gente tem uma pesquisa agora que a gente está fazendo sobre o perfil dos professores que ensinam matemática no curso técnico. Então, a gente fez o levantamento nos últimos 10 anos no Brasil inteiro, a partir de trabalhos publicados em eventos, e está vendo quem é esse professor. Qual é a formação dele, se ele tem experiência na área de educação, ou se ele é um bacharel, que, por exemplo, dá aula de estatística, o que ele tem trabalhado. Então, essas pesquisas, por exemplo, que são relacionadas à formação docente, à construção do currículo integrado, essas questões que norteiam a educação profissional, elas podem sim ser realizadas por alunos da pedagogia. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma pesquisa sobre educação matemática e química, né, por exemplo, e aí as alunas teve um desdobramento nessa questão do perfil docente, mas isso pode ser um outro projeto que vai ser conduzido, por exemplo, por um aluno de pedagogia, porque aí não é um tema que toca necessariamente a matemática, mas está relacionado à formação de professores ou à elaboração de currículo, que são áreas que, por exemplo, alunos de pedagogia são habilitadas e têm extremamente competência para poder investigar. Laura, eu dei também olhando buscar informação, né, do grupo de pesquisa, eu faço isso com todos. E uma vez a gente discutindo, a gente começou a fazer tipo um fórum, né, em Vila Velha, final, eu acho, de 2019. Sim, novembro, eu acho. A gente não retornou, mas assim, olhando, eu fiquei muito feliz, vou até mostrar para o pessoal, né, eu acho que uma coisa que o IFES tem que investir mais, que é na publicidade da ciência, né? A gente teve a publicidade de tantas informações, né? Tantos problemas, falta de informação, né? O tal dos fake news, né? Brasil, você vê quando o país não investe conhecimento, ele retrocede, né? Informações, eu acho até engraçado ter uma CPI para investigar fake news, né? Então, assim, você vê como é que a ciência, ela é pouco divulgada, né? Então, assim, sim, essa fala, né, vou mostrar aqui para o pessoal, deixa eu só aprender a virar a câmera aqui. Opa, não é para mostrar o sofá, mas aqui eu encontrei na internet, então, o Facebook, né, do grupo, né, fiquei legal, né, tem a foto aqui inicial, informação vou tentar ajeitar um pouco a câmera para ficar melhor. Informação aqui de todo o trabalho de vocês. E uma coisa que é uma briga nossa, né, toda histórica, bem legal, né, centralizar, né, alguém quiser alguma informação do grupo, eu também estou fazendo. E o que eu acho legal, eu sempre brigo com uma das reuniões da direção, né, lá da PRPPG, é a importância disso daqui, né, do site, né, e aqui o endereço do site, para quem quiser ter mais informação do seu grupo, é esse aqui, né, o emep.ifes.edu.br. E aqui no site, o que a gente encontra de informação aqui, o Lauro, que você acha que é legal a gente estar mostrando nesse exato momento aqui? Tá. Esse portal novo que a gente lançou agora em março, no seminário que a gente faz um seminário anual do nosso grupo de pesquisa, né? Então esse tá bem fresquinho, assim, é de março, e ele tem várias funcionalidades que ajudam as pessoas, né? A gente tem na barra lateral esquerda, Romão, não sei se você consegue colocar um pouco para a esquerda. Isso, obrigado. A gente tem a parte do histórico do grupo, a gente tem uma descrição das linhas de pesquisa, a gente tem o perfil dos participantes, as notícias, o link para o Diretório-Geral de Grupos do CNPq, e a gente tem uma síntese aí das pesquisas que a gente desenvolve, né? Porque a gente já fez, salvo engano, mais de 40 bolsas a gente já teve nesses 4 anos, né? O histórico de todas as orientações estão aqui também, né? Todas. As orientações de IC Júnior, né, que é para os alunos de ensino médio, da graduação, as iniciações tecnológicas e as monografias, tanto de graduação quanto de especialização.
E aí essa seção é que eu mais gosto, que você está mostrando agora, que é a de produções, porque assim, é uma forma que a gente encontrou de organizar o conteúdo que a gente produz para a comunidade. Então, vocês vão ter acesso, por exemplo, a participações que a gente teve em evento, né? Então vocês vão ter acesso aí nesse primeiro ícone. Vocês podem também ver os artigos que a gente publica nos periódicos. Só no passado a gente teve 9 artigos em periódicos, se não me engano. Esse ano já saiu um também. A gente tem... Eu estou só nos eventos aqui, né? Trabalhos publicados em congressos. Isso. Aí você consegue, por ano, navegar e ver as publicações que a gente tem aí ao longo dos anos. Você clica aí no ano e você consegue ver os artigos. Esse ano ainda não tem evento, porque a maioria acabou sendo cancelado, né? Por conta da pandemia. Então, vocês conseguem acessar os nossos arquivos aí, os nossos artigos todos. Isso daqui é a publicação dos artigos em congressos, né? É isso? Só em congresso, isso. Aí vocês vão ver que tem... E aqui os periódicos, né? Os outros aqui abaixo dos eventos, os periódicos. Os periódicos. Depois, aí é a mesma coisa, só que são as revistas em periódicos. Vocês vão ver que já tem um aí em 2020, que é necessariamente na área de formação de professores, que é uma pesquisa sobre o planejamento dos professores de educação profissional, que foi com a Isabela, minha aluna lá de Cariacica, da pós-graduação, que agora é nossa colega pesquisadora no grupo. Tem artigos aí de alunos do integrado, por exemplo, né, que a gente trabalha essa publicação, alunos do integrado que publicam em revista Qualizar, né? Por exemplo, esse artigo aí do Ícaro, o terceiro, é numa revista A2, por exemplo, né? Que é uma coisa que muitos pesquisadores lutam. Isso aqui, né? Eu vou abrir só para o pessoal ver como é que é uma revista, né, eletrônica. Às vezes a gente fica falando de revista e ninguém vê, né? Essa revista aí ela é a revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E é um trabalho que a gente... Quando você falou do Qualis, assim, só para o pessoal de casa entender, ou melhor, de casa não, de casa, né? Todo mundo em casa nesse momento, mas os estudantes... Espero que sim, né? Espero que seja em casa. Qualis é um fator, né, que é medido, né, da revista pela CAPES, tá, gente? Então, quando o Lauro falou que é Qualis A1, né, é isso? A2. A2, né, o máximo é A1, A2 é o segundo, né, então significa que o Qualis A é um Qualis de excelência na área. Então, é um Qualis na matemática, né, ele é alto, não é isso? Isso, na área de ensino, né, que a gente publica na área de ensino. Tá. Entendi. E esse trabalho, por exemplo, ele trabalhou a questão sobre educação alimentar, né? Como é que a gente trabalha o ensino de matemática a partir da tabela nutricional de alimentos industrializados. A Marisa, que está assistindo aqui, inclusive ajudou a gente, ela é nutricionista, né? Ela deu uma contribuição em determinado momento da pesquisa. Já aproveito para agradecer. E a Karina, que é nutricionista da reitoria, enfim, várias... É realmente uma equipe multidisciplinar que a gente precisa ter para poder fazer trabalhos como esse. E aí, quem quiser navegar pelo nosso site vai ver vários artigos. Tem os livros também, logo na terceira sessão. Que é a terceira sessão aí. A gente já tem 2 livros publicados. Marisa dando um sorrisinho. Marisa, obrigado. Os livros, em geral, quais editoras vocês publicam os livros? São da Edifes. Todos os nossos 2 livros são da Edifes. Aí, quando você publica o livro nessa editora, os livros eles são gratuitos, o acesso? São. Aí eles podem baixar aí, ó. Tem link no final da descrição do livro, tem baixa gratuitamente. Tá, aqui, ó. Então a gente tem 2 livros, isso. Exatamente. Esse daqui então, é o primeiro, né? Pesquisa operacional. Não, o de baixo é o primeiro. O de baixo é o primeiro. Isso. Esse livro aí, ele é Práticas Pedagógicas na Educação Profissional. Ele reúne várias experiências em cursos técnicos, também em vários campi. É um livro bem na área de ensino na educação profissional, para quem dá aula em curso técnico. É um EPUB, isso mesmo. Francisca aqui, acho que é Francisca. Ele é sobre educação profissional e ele tem um prefácio do professor Demerval Saviani, que é um dos maiores referências na área de educação. É o professor Saviani, e ele nos brindou com um prefácio lindo nesse primeiro livro da EMEP, que foi publicado, se não me engano, em 2017, não é isso? Isso, 2017.
Eu estou abrindo aqui só para mostrar como é que é o livro, né? Só passar rapidamente. Tá. Muito legal. E aí ele tem experiências de Quanto tempo física. vocês demoraram para fazer esse livro aqui, ô Laura? Esse primeiro, acho que 1 ano, a gente demora 1 ano mais ou menos. Até a gente começar a fazer um livro, até ele ficar pronto, ele demora 1 ano. O segundo livro demorou um pouquinho mais, mas é porque teve um atraso burocrático, né, na própria Edifes, né? Mas... E o segundo livro, ele é sobre logística, né, que é a área de Viana. Nessa época eu já estava trabalhando em Viana, no primeiro estava ainda em Linhares. E aí a gente produziu um trabalho na área de logística, como é que a gente trabalha com matemática na área de logística, pensando em integrar as disciplinas. É sempre nessa questão da interdisciplinaridade, que é o nosso foco principal. Então ele tem várias experiências. Esse é um livro nacional, tem publicações da UFMG, da Universidade Federal do Pará. A gente foi pegando várias pessoas que trabalham com logística e matemática, e a gente foi reunindo, porque aí é um livro que serve tanto para disciplinas da área de logística, lá do campus de Viana, como também para disciplinas de matemática em qualquer curso que tenha disciplina de pesquisa operacional, que é o foco do livro. Esses são os 2 livros que a gente tem. A gente vai começar a escrever o 3º livro, agora no 2º semestre. É o livro todos esses livros são da linha de educação profissional. A gente vai começar a escrever um 3º agora sobre ensino de matemática em cursos técnicos, que deve sair, tudo indica, até o final do ano que vem, tomara, né? E vocês já têm algum relato de alguma escola está já usando alguns desses livros, alguma perspectiva de futura de alguém? A gente tem, por exemplo, esse material do Ícaro que você mostrou no artigo, né, que saiu numa revista, ele foi publicado, né, e ele já foi usado em Conha, ele já foi usado na Serra, ele já foi usado em Vitória, então ele já está por aí circulando para as pessoas. Porque essa é uma finalidade. Eu acho que se você pudesse voltar no site, Romão, para aproveitar já que você estava mostrando, eu queria mostrar mais uma coisa, se me permite, já que você mostrou o site. A gente tem 2 sessões que também são muito importantes, né? Essa sessão aí que o Romão está mostrando agora é a sessão sala de aula, né? Que tem materiais didáticos para sala de aula. É uma parceria que a gente tem com o grupo de pesquisa do Campus Vitória e do Cefet Minas, que a gente publica material. Nesse caso aí, é para professores de matemática de cursos técnicos. Mas agora a gente vai liberar fresquinho, agora no final de julho, mais vários materiais que a gente produziu, o material do Ícaro, que ainda não está aí, o Daniel, né, produziu uma ficha sobre ensino de matemática e microbiologia, a gente tem um sobre química também, geometria, função e ligações intermoleculares, que mistura com química, e, vamos ver se eu lembro de todos, e o REMAP, não posso esquecer, que é o repositório que a gente está construindo com várias atividades, né, com 140, se não me engano, atividades para ensino de matemática em curso técnico. Então é um repositório. Dentro de cada ícone desse daqui é como se fosse um material didático. Material didático com várias atividades para o professor desenvolver com seus alunos. Isso, exatamente. Legal. E do lado, Romão, tem a sessão de palestras. Se você puder clicar, por favor. Sim. Porque não adianta a gente publicar e não compartilhar. Então a gente também faz formação de professores, né? A gente visita as instituições e a gente dá formação. Então, vamos ver as últimas aí. Ó. A última é que eu dei em Vila Velha mesmo, né, que eu fiz a formação dos professores lá no início do ano. A gente tem uma mesa redonda que a Kátia, a Tamires, os colegas da área de Educação Matemática Inclusiva participou na UFES, né, pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Eu dei uma palestra aí no Senemac, em Uberlândia, na Federal de Uberlândia, enfim, no Mato Grosso, em Santa Catarina. A Kátia trabalha com inclusão, né, que é a nossa vice-líder. Ela também deu uma palestra no Seminário de Inclusão de Cariacica, também tem o link aí. Então, vocês podem olhar todas as palestras e mesas redondas que a gente participou. Vou clicar aqui para ver o que acontece aqui. Ó. Palestra, Feira de Matemática. Essa aí, por exemplo, foi uma palestra que eu dei em Brasília, a convite do Ministério da Educação, em 2017.
né, eu fui convidado pelo ministro da Educação para dar uma formação lá no MEC sobre feira de matemática. E aí ao meu lado está a professora do Instituto Federal Catarinense, né, a professora Araceli Que Gonçalves, legal. e ela é minha parceira de pesquisa, e aí a gente foi para Brasília, lá no MEC, para poder dar essa formação para os técnicos, para disseminar a matemática no Brasil. Foi muito Olha, eu legal essa nunca vi um oportunidade, site inclusive. com tanta informação igual o seu, tá? Tô até vendo umas coisas aqui para usar como modelo no meu que está em fase de conclusão. Muito legal essa ideia de você detalhar as palestras, né? Colocando os títulos e fotos, né? Acho que isso é importante. É, as últimas palestras, inclusive, as pessoas podem baixar os slides, né? Por exemplo, a do IFES também, que eu dei agora no início do ano, né? Eu já Estava dei aqui palestra também do direitinho. IFES de venda nova. A gente se distribui, né? Então, quando um não pode, o Uhum. outro acaba indo. A Kátia já foi, a Tamiri já deu palestra, o Elcio também. Essa aí foi a palestra que eu dei aqui em Vila Velha, né? Em casa. Uhum. Ah, muito legal. Que foi sobre justamente Parabéns essa aqui para os... experiência de interdisciplinaridade que a gente trabalha, né? Então, assim, o site, ele é o nosso, assim, nosso carro-chefe, porque tudo que você quiser saber Uhum. sobre o grupo de pesquisa, você pode entrar no site e você vai achar. Artigo, trabalho em evento, livro, material didático para usar na sala de aula, enfim, sempre pensando nos cursos técnicos integrados, né? Seja ele com alunos do ensino médio, seja eles do ProEja, né? A gente tem alunos do ProEja que também já foram bolsistas de C no Campus Vitória. A gente temos a metalurgia, que é do concomitante. Então, a gente pega alunos, assim, sobre os mais diversos cursos e tenta fazer a pesquisa como princípio pedagógico, que é como apregou as diretrizes da nossa educação profissional. Lauro, muito bom, assim, estão de parabéns, você, toda a equipe, né, o site bem completo, isso mostra que vocês estão trabalhando bastante, o que eu acho que é muito importante, né, às vezes tem aquele jargão, né, que fala assim, né, o professor só dá aula, né, a gente está bem longe de só dar aula, né, a gente forma Muito. em todos os eixos, né, como é que a educação, ela né, uma ciência bem, né, ela é abrangente, né, isso está bem provado aqui. Eu acho a importância de a gente ter um site, né, para os grupos de pesquisa, exatamente para a gente valorizar, né, os grupos que crescem, né, que dão resultado, né, para a gente mostrar isso para as entidades, né, para os fomentadores, enfim, as pró-reitorias. Acho que é bem legal esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Porque às vezes a gente Pois tem é. o pessoal mistura às vezes o Lattes, acha assim, o site é uma extensão do lá. Não é isso, né? Isso daqui está bem claro aqui no seu no seu site, que você consegue, né, ter um acesso muito rápido, muito tranquilo aos artigos, às suas palestras, né, os seus livros, né, os materiais didáticos, né, os alunos, né, que estão fazendo iniciação com você, fotos, E isso, imagens. Romão, e isso está relacionado a uma característica que a gente assume na MEP, que assim, a gente não é um coletivo de pessoas que fazem pesquisa independente. A gente é realmente um grupo integrado. Então, assim, eu tô aqui fazendo a live porque eu sou o líder do grupo, lá precisava alguém assinar, né? Então eu Uhum. tive que assinar, eu assinei a fundação do grupo, mas a gente não tem essa questão. Então, assim, todo mundo tem voz durante as reuniões, todo mundo publica, e se você olhar o meu Lattes, você não vai ter noção do que é o EMAP, porque tem muitas outras coisas que não fui eu que fiz. Né? Então, assim, são outros pesquisadores, seja eles da educação básica, porque também são pesquisadores, esses professores da rede estadual, seja os colegas de outros campi do IFE, seja os colegas que são de outros estados e estão vinculados ao grupo. E é uma forma que a gente consegue fazer chegar a isso, né? E esse formato que você está falando aí, ele realmente não é porque é o meu grupo, mas a gente já ouviu isso várias vezes, é uma coisa que diferencia em relação aos outros, principalmente que investigam a questão da interdisciplinaridade, porque por uma limitação nossa, diária, eu não sei fazer interdisciplinaridade, porque minha formação é matemática, assim como você é químico, Uhum. né?
E eu só consigo perceber qual a influência que tem o tamanho da cadeia, o tipo de ligação, que quebra mais rápido e precisa de menos calor para elevar a temperatura e com isso fazer a função exponencial. Eu só consigo saber isso hoje porque eu sentei com a Bárbara para ela me ensinar química. E eu ensinei para ela essa questão de função exponencial, como é que influencia o coeficiente. E aí ela aprendeu matemática, eu aprendi química. Então é uma característica nossa de se propor a aprender com o outro. Independente se a pessoa é doutora ou se a pessoa é só graduada, está todo mundo sempre aprendendo. Então por isso que é importante as pessoas visitarem o site, porque não é o Lauro, não é a Kátia, é todo um conjunto de pessoas que está aí produzindo essas pesquisas, né, para educação básica e também para educação profissional técnica de nível médio. Lauro, vocês estão de parabéns, você e todo o seu grupo de pesquisa. Eu acho que esse é um grande desafio hoje da ciência brasileira, que é a integração das áreas, né, igual você comentou, você aplicar a matemática, né, nas outras áreas afins, né, e buscar esse diálogo, né, para tentar resolver os problemas. Isso é um grande desafio. A gente, por exemplo, na química sente falta disso, né, às vezes falta de conversa da biologia com a química, da própria medicina com a química, da medicina com a matemática, né. Olhando agora o exemplo mais real, né, da saúde, né, você vê dá um exemplo claro da matemática, né, você não vê com clareza uma posição do governo em relação a uma predição, né, do máximo da pandemia, que é o comportamento exponencial. Então, isso mostra, né, como, né, a falta de diálogo, a falta de conversa, né, do governo com os pesquisadores. Né? Então, assim, só para o pessoal que está assistindo perceber, né, a importância, né, de um grupo como o seu num momento como esse e a importância da matemática na integração, no caso das áreas, nesse caso da doença do Covid-19, com a medicina. Então, assim, eu acho que, para a gente terminar a nossa conversa, né, para a gente não se alongar muito, que a gente faz no máximo de 30 minutos, eu acho que a gente passou um pouco, mas não tem problema não. Você está, parabéns, muito bom conversar com você, né, muito feliz pelo seu trabalho, né, desde quando você chegou ao campus, né, as iniciativas que o seu grupo tem feito dentro do campus Vila Velha, né, essa motivação pela pesquisa, essa motivação de querer participar das redes sociais. Na verdade, eu acho que você começou todo esse movimento também no Conexão IFES e acabou incentivando outros colegas aqui como eu. Né? É engraçado agora estar no conhecendo entrevistado, inclusive. Porque né, o projeto do Conexão começou com o EMEP mesmo, né? Ah, é verdade. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, Romão, antes da gente encerrar. Fui cobrado aqui pelo Daniel que a gente tem um painel, que é um painel do Covid que a gente tem. Eu posso colocar aqui no chat para divulgar? Pode colocar. A gente tem um painel que esse painel ele é diferente do painel da rede estadual. Porque ele compara os resultados do Espírito Santo com os resultados nacionais. Coronavírus. Peraí, só um minutinho. Pronto. Não sei se dá para fixar aqui, acho que não. Se puder fixar aí depois, clicar nele e fixar o comentário. Esse painel aí, ele foi produzido pelo nosso aluno Daniel, que é aluno de C do nosso grupo, orientado por mim e pela Karine. E a gente teve uma pequena, não um desvio, né, mas um ajuste de percurso, porque a tarefa dele, ele fez um material didático para ensinar matemática com microbiologia com os alunos do técnico do Biotech, né? Só que como a gente teve a questão da suspensão das aulas presenciais, essa atividade não pôde ser implementada, né? Então faltou o final. Então a gente reajustou e está fazendo agora uma pesquisa sobre... A gente está fazendo um painel sobre o coronavírus, Espírito Santo, março. E nesse painel, não sei se você consegue mostrar aí, é tineurl.com/coronavírus-no-es. A gente consegue... Tá falhando só um pouco, falhou um pouquinho a chegar o áudio para mim, não sei se foi para todo mundo, né? Deu uma travada. Esse painel explica de novo o que faz esse painel. Tá, ele é um painel que ele pega as informações do estado, pega as informações do país
e compara os resultados, né? Então você vai ter uma noção. Quando a gente fala que a gente tem 10 mil casos, isso é bom, isso é ruim em relação ao nacional. Então, por exemplo, hoje a gente tem mais ou menos 50% a mais do que o Brasil em termos de quantidade de casos por milhão de habitantes, né? Então a gente tem 10 mil casos em mais ou menos 4 milhões de habitantes, né, que é a população do Espírito Santo, enquanto o Brasil tem um número muito maior, muito menor para uma população maior. Então, quando você faz esse cálculo, a gente consegue entender um pouquinho a situação aqui do nosso estado, que não é tão simples quanto parece. Então, esse painel que foi construído pelo Daniel, ele compara esses resultados e traz gráficos, tabelas, e ele depois vai virar um material didático que a gente vai começar a produzir, inclusive hoje, daqui a pouquinho, na próxima reunião que eu tenho. Muito legal. Que a gente vai fazer uma atividade para alunos de ensino médio, pensando como ensinar a educação estatística, a questão da função exponencial, que é a disseminação do vírus na população, para poder ensinar conteúdo de matemática, né? A partir de um contexto real, que é o contexto do coronavírus. A Solange está aqui falando que é um painel excelente. Isso, diversas disciplinas dá para ser abordadas nesse painel. A Solange é professora do Campus Vitória, também é da MEP. Não, perfeito, né? Tá aqui, tá aparecendo na tela, né? Deixei. Laura, então é isso, né? Obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Esperamos nos ver em breve fisicamente, né, pessoalmente, quando tudo isso passar. Tomara que tudo passe logo. Estaremos agora, né, preparando as aulas, né, via EAD, para a gente tentar salvar esse semestre, né, enfim. Ó, um privilégio, forte abraço, uma boa tarde. Eu que agradeço. Parabéns pelo excelente trabalho. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.